Olá, esse é mais um programa do blog Brasília por Chico Santana, que hoje vai estar tratando da ocupação territorial do espaço do Distrito Federal. Brasília e as cidades que compõem todo o conjunto do Distrito Federal já ocupam mais ou menos 40% do território que foi desapropriado para se construir a nova capital. E o avanço sobre terras rurais não tem parado. A cada dia, novos e novos projetos são lançados, tanto pela iniciativa privada, quanto também pelo poder público, para transformar o que antes era destinado à produção de alimentos em novas áreas urbanas. Para conversar com a gente, o professor Frederico Flósculo, ele que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Professor, bem-vindo ao blog Brasília por Chico Santana. O verde está acabando em Brasília? Sim. Só fazendo uma pequena correção na porcentagem de ocupação urbana, na verdade, a área desapropriada originalmente para constituir a capital federal pelo JK, por essas comissões, ela já se extinguiu praticamente. O que nós temos hoje é uma sobre-área, uma área adicional urbana, que já no conjunto do território do DF chega a aproximadamente 40% de ocupação urbana. Isso são 40% de ocupação do território, com apenas 2.700.000, né? Moradores. Exatamente, quer dizer, é de uma certa ineficiência na ocupação territorial. Nós poderíamos ter uma população assim, com uma porcentagem do território do DF muito menor, ocupada urbanamente, e muito mais preservada, para efeitos de futuro das águas, de futuro do saneamento e de futuro da ecologia do cerrado local. E como é que seria isso? Seriam prédios no lugar de casas? Nós poderíamos ter um urbanismo em Brasília muito diferente do que realmente aconteceu, né? Se o plano piloto Lúcio Costa fosse realmente um plano piloto, no sentido de dirigir o crescimento da cidade de acordo com aquelas prerrogativas, aqueles princípios da cidade-parque, realmente nós poderíamos ter uma cidade com linearidades, quadras e setores experimentais, com vários tipos de verticalizações, várias ocupações também mais próximas ao solo, combinando tipologias, combinando situações urbanas, novas centralidades, de forma a chegarmos no conjunto do Distrito Federal a populações de 6, 7, 8 milhões de habitantes, ocupando cerca de 5 a 6% do território do DF, ou seja, uma preservação de 95% a 94% de todo o Distrito Federal, preservando nascentes, preservando a bacia do São Bartolomeu, a bacia do Descoberto, a bacia do Preto. E nós não temos hoje, nós temos um espraiamento, aspas, paulista, uma ocupação desorganizada e que nessas últimas décadas de democracia foram basicamente regidas pelas decisões dos grileiros, né? São mais de 600 grilagens, 600 loteamentos irregulares que acabaram dando ao Distrito Federal a sua cara mais recente, num padrão de desordem territorial tremendamente inaceitável, deterioradora do nosso futuro. O senhor falou na questão ambiental e na questão da água. Brasília hoje já tem que importar água de Goiás. Exatamente. Na década de 70, aconteceu um fenômeno inesperado, mas depois, em retrospectiva, compreensível, que foi quando o Lago Paranoá fedeu. Fedeu pelo excesso de esgotos, né, colocados diretamente no lago. Fedeu que o gabinete de Ernesto Geisel sentiu o cheiro. Aliás, Brasília inteira sentiu o fedor do lago. E o Geisel ordenou que se tomasse uma providência, alguma providência tinha que ser tomada, porque como é que aquilo acontecia no Lago Paranoá, na capital federal? Foi quando criaram-se as estações de tratamento de esgoto, providências terminativas para evitar aquilo que foi conhecido como o fenômeno da eutrofização do lago, ou seja, o crescimento excessivo de algas que acabaram proporcionando esse cheiro terrível. Na época, o primeiro plano realmente diretor do Distrito Federal surgiu no final da década de 70, ordenado pelo Ernesto Geisel, ordenado por essa crise ambiental, que foi o Plano Estrutural de Ordenamento Territorial. Nesse plano havia uma coisa interessantíssima, houve o primeiro cálculo de sustentabilidade de Brasília. A CAESB foi chamada a calcular quanta água poderia ser recolhida de maneira a sustentar um quantum de população de forma a não haver problema de abastecimento, ou seja, sustentabilidade mesmo.
de uma forma que antecipou algo que a maioria das capitais brasileiras não sabe. A maioria das capitais brasileiras não faz a conta de chegar de sua água, de seu saneamento. Como São Paulo hoje está sem água, né? São Paulo está sem água. E Brasília soube disso. No final da década de 70, nós já sabíamos que 2.400.000 habitantes era o nosso limite sustentável. Ou seja, já estouramos o limite. Estamos no vermelho. E é por isso que hoje se discute o uso da água do Lago Paranoá como água potável. E nós discutiremos vários usos de água, porque a situação do Distrito Federal é realmente desesperadora. Não há como encolher a população. Nós já ultrapassamos, em termos desse equilíbrio de fornecimento de água, 300 mil e isso continua a acontecer. Chegaremos a 3 milhões nessa década. De onde que virá a água limpa dessas pessoas? Primeiro, vamos dizer assim, do controle no uso da água, mas também dos rios e do sistema hidrográfico de Brasília, onde a própria CAESB nem sequer julgou hábeis para serem computados como reservas de fornecimento. Mas são essas áreas, desculpe interromper, que hoje estão ameaçadas pelos novos projetos de expansão urbana, como a chamada Okeilândia, que vai ser uma cidade para 900 mil habitantes, se estendendo desde São Sebastião até Santa Maria. E lá tem o núcleo rural do Tororó, que é nascente d'água, tem Saia Velha, que é nascente d'água, e vários outros afluentes dessa bacia do Paranoá. Como é que o senhor examina esse projeto de uma cidade para quase 1 milhão de habitantes em torno de uma Brasília que já tem 2 milhões e 700? É irresponsabilidade pura. Nós temos um caso gravíssimo também de desrespeito à lei orgânica do Distrito Federal, que em 93 deixou muito claro o acréscimo de área urbana, novos empreendimentos urbanos, novos redesenhos da cidade deveriam ser precedidos por análises ecológicas e econômicas. Tanto o zoneamento econômico e ecológico do Distrito Federal, que foi preconizado claramente na lei orgânica de 93, nunca foi feito por governo algum. Os políticos não farão esse zoneamento porque esse zoneamento implicará na definição de limites ecológicos ao crescimento urbano. Quando nós já estamos com 2 milhões e 700 mil e o governo diz que vai colocar uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, e o governo também sabe que o conjunto do Sol Nascente, esse trapézio formado pela Ceilândia, Sol Nascente. Exatamente, Ceilândia e Águas Lindas e Santo Antônio Descoberto. Um trapézio tão grande quanto a Okeilândia, que cabe também 1 milhão de habitantes. Nós temos uma soma de 1 milhão dos muito ricos, da Okeilândia, 1 milhão dos muito pobres, virtualmente no Sol Nascente, e 2 milhões e 700 dessa Brasília que a gente vê se formar. E essa conta de chega a quase 5 milhões de habitantes. Nós não temos água nas condições atuais, na atual maneira de nos aproximarmos dessas reservas para abastecer isso. Mas isso está acontecendo. E está acontecendo porque, primeiro, o governo adotou o projeto ousado do Luiz Estevão, na década de 90, de ter a Fazenda Santa Prisca como núcleo urbano. Porque a maior parte da Okeilândia é a fazenda que é de propriedade do senador Cassado. Exatamente. O Luiz Estevão inventou a Okeilândia. Na Okeilândia, esse nome jocoso é dado em função das organizações OK, dos empreendimentos OK, e ele inventou isso quando era deputado distrital. Ele inventou, criou uma lei, beneficiou-se com essa lei, impôs essa lei a Cristóvão Buarque, através do PDOT, e ninguém consegue tirar a Okeilândia do planejamento urbano do Distrito Federal. Para explicar aos nossos espectadores, a lei aprovada quando Luiz Estevão era deputado distrital foi que permitiu transformar a fazenda dele, Santa Prisca, de área rural em área urbana. E com isso o ganho financeiro de transformar um lote de fazenda em lote de uma superquadra é uma coisa enorme. É estupendo, é uma alquimia urbana, é aquela coisa que os alquimistas medievais tentavam transformar chumbo em ouro. Ele conseguiu. Ele conseguiu, emplacou até no PDOT de Pandora. O PDOT de Pandora, o do Arruda, ele teve negociado essa imensa área urbana no sul do Distrito Federal, que não tem precedente nenhum na história urbana de Brasília. Só tem noção de valor do que isso vale? Olha, ali dentro cabem 40 a 50 setores noroeste. Se um setor noroeste, já fiz o cálculo, gera algo da ordem de 18 bilhões de reais de mercadoria imobiliária, multiplica isso por 50. 600 bilhões.
É muito dinheiro. Você com esse dinheiro, com 600 bilhões a 700 bilhões, você elege bancadas distritais, bancadas do Senado, presidentes da República até o fim do século XXI. É muito dinheiro mesmo. Esse pessoal não está brincando. E a cidadania que protesta contra isso, ela honestamente vai ser atropelada pela premência dos políticos que está envolvido nessa grande jogada, né? E Luiz Estevão é só um dos aplicadores. Existem várias outras empresas, porque 80% dessa área de 17 mil hectares não está na mão do governo. Quer dizer, o governo está fazendo uma benesse para iniciativa privada. Exatamente. O governo do Distrito Federal passou a fazer jogo novo. Quer dizer, nós temos várias novidades criadas no período de autonomia política do ponto de vista imobiliário. A grande e inesperada novidade foi a disfarçatez dos grileiros. Os grileiros, ao longo dos governos Roriz, do governo Cristóvão, do governo Arruda, fizeram a festa em Brasília. Eles criaram novos bairros, que são 600 e tantos novos bairros, que abrigam hoje 500 mil de brasilienses. É muita gente. É uma coisa que nunca aconteceu na história de nenhuma cidade brasileira. Nunca uma cidade foi tão grilada e, no caso de Brasília, tão grilada em tão pouco tempo. Esse padrão de crescimento urbano ilegal gerou um precedente que os governos, a partir de agora, o governo Agnello, que pretende fazer a conta de chegada da regularização, vai ter que surfar em cima desse mar de lama. E a Alqueilândia faz parte disso. O governo assume um erro, assume algo que absolutamente é irregular, é irracional do ponto de vista econômico e ecológico, que é a Alqueilândia, e passa a ser projeto público de política pública, irresponsavelmente. Agora, professor, entre essa grande mancha da Alqueilândia, que para quem está nos assistindo, ela sai mais ou menos ali do posto da Polícia Rodoviária na BR-40 e vai terminar em São Sebastião, e o plano piloto, propriamente dito, existem duas áreas ecológicas enormes. Isso. A Fazenda Água Limpa da UNB e a reserva do IBGE. Elas ficam ameaçadas? Com certeza absoluta. O que ocorre é que o modo como Brasília tem crescido, ela tem crescido em redor de grandes pedaços, que são pedaços parque. Assim como está havendo o assédio ao Parque Nacional de Brasília, que está tendo suas margens cortadas por projetos de vários políticos oportunistas, inclusive o próprio Geraldo Magela. Que apresentou um projeto de lei para reduzir o tamanho do parque. Exatamente. Como é que Geraldo Magela apresenta um projeto desse que é danoso para o futuro de Brasília? A mesma coisa vai acontecer com a Fazenda Água Limpa e essa reserva do IBGE. Outras reservas serão comidas. Então nós temos um padrão urbano assim de crescer em volta dessas áreas parque. Não é exatamente cidade-parque, isso não é cidade-parque. Isso é uma cidade que ocupa no limite as áreas urbanas, intensamente as áreas urbanas, e as tem como área imobiliária valorizadas pela presença dessa reserva. A reserva do IBGE será preservada. No entanto, ela valorizará os grandes investimentos que se farão em todo o seu arredor. Toda a sua margem é potencialmente a área de ocupação urbana. Professor, nós temos 2 minutos para terminar esse bloco. Onde é que a Jurong, aquela empresa de Singapura que Agnello contratou sem licitação, entra nesse rolo todo? Bom, essa é uma outra história das ideias urbanas inovadoras do Distrito Federal. Quer dizer, você, desde que Roriz, Biônico, aquele Roriz de 88, assumiu o governo, com o jovem Arruda à frente lá de Secretaria de Governo, não tem parado de haver ideias na direção de empreendimentos imobiliários ousados. Já se pensou no Jockey Club, em cidades internacionais, em cidades feitas para classe média alta, e não é só uma classe média alta candanga, é uma classe média alta internacional. Os folders que se faziam no final da década de 80 para o começo da década de 90 colocavam Amsterdã, Joanesburgo, Nova York e Brasília dentro de um jogo de movimentação internacional dessa clientela. Então a Jurong faz parte de um grande raciocínio. E é um raciocínio que tem fundamento. Brasília como uma galinha de ovos de ouro imobiliária, que não pode ser desperdiçada com o jogo pequeno da política candanga, mas que começa a fazer parte de um grande jogo imobiliário que é muito mais que distrital e muito mais que goiano e muito mais que mineiro e que nacional. Brasília faz parte desse, vamos dizer assim, desse grande jogo pela terra a nível de planeta, de Ocidente. Brasília está nesse mapa.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você está acompanhando a versão em vídeo do blog Brasília por Chico Santana, que você pode acompanhar na internet e também no canal da TV Comunitária de Brasília, canal 12, para quem tem um sistema de TV paga a cabo. Nós voltamos daqui a um minuto e lembre-se, qualquer sugestão de pauta, você escreve para blogdochicosantana@gmail.com.